Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais um podcast do EDEC, Escola de Desenvolvimento de Habilidades e Educação Comportamental. E hoje teremos um líder muito jovem, né? Onde estaremos com uma atenção especial, estaremos com um convidado muito para lá de especial aqui, Henrique Ventura, né? Que é Imperial Diamante da Rinodê e vai compartilhar com a gente algumas experiências, né? As vivências deles nessa trajetória de um líder genuíno e verdadeiro e um líder tão jovem, né? Henrique, quero agradecer em nome da equipe do EDEC, obrigado pela tua presença aqui, né? Muito bacana, né, em ter você aqui nesse podcast aqui nosso aqui. Nós queremos entender, né, quem é o Henrique Ventura, né? Como é que, né, como é que surgiu depois essa ideia da Rinodê? Mas quem é o Henrique Ventura aí pra gente? Maravilha. Primeiramente, prazer estar aqui, agradeço o convite, que bom que deu pra gente fazer esse bate-papo antes de eu voltar lá pra minha terra, voltar pra São Paulo. É isso, nós estamos aproveitando ele aqui, tá? Ele é de São Paulo aqui, eu falo, dá uma pescada nele aqui, vamos lá. E hoje eu não sou tão novo, eu tô com 30 anos, eu comecei a empreender muito jovem, mas eu sou filho de um assistente social e uma cabeleireira, que deram de tudo para criar seus 3 filhos, e cresci com o sonho de ser jogador de futebol. Abandonei esse sonho com 17 anos e tive que, ao longo da vida aí, seguindo um pouco o caminho do meu pai, filho, você precisa estudar para ser alguém na vida. Comecei a estudar, sou formado em administração de empresas, e com 21 anos acabei abandonando aí o tradicional, o CLT, para poder empreender e começar nessa indústria. Não, mas não é fácil, você sabe, principalmente um jovem empreender, você começou a empreender muito cedo, né, praticamente, né? Começou muito cedo. E aí, esse sonho de jogador de futebol, onde é que você... Mas vem cá, você tinha jeito pro negócio? Cara, tinha jeito, eu cheguei a jogar em alguns clubes de base, joguei contra algumas pessoas que se tornaram muito famosas. É mesmo? São da mesma categoria que a minha. Uma delas é o Neymar, né? Então, o Neymar? Você jogou junto com o Neymar? Contra ele, né? Não com ele, mas contra ele. Você deu um chapéuzinho nele? Não, eu batia mesmo. Eu era volante, então era mais de defesa, então eu batia. Tentava bater, né? Tentava bater. Mas ele é arisco mesmo no campo? Ele já era um fenômeno, já com 12, 13 anos, já... Diferencial? Já era. Ah, sim, então você treinou com eles praticamente, jogou com eles praticamente. Contra eles e tudo mais, muito bacana. E aí, como foi esse contato? É o que eu estou falando aqui com vocês, por quê? Porque eu tive um evento, né? Eu tive um evento essa semana, no final de semana praticamente, o Henrique Ventura, né, Imperial Diamante, ele fez uma apresentação e me chamou muita atenção sobre as habilidades da liderança dele, um jovem, né, 30 anos aí, mas ele começou muito cedo, entendendo? E aí, vamos entender um pouquinho, né, como é que ele desenvolveu, como é que, e você que é jovem, que está vendo aí, que ia ser líder, né, conecta com a gente aí, porque tem coisa boa aqui para você, tá bom? Mas, Henrique, como é que começou essa entrada no mundo do empreendedorismo? Eu não acredito muito em sorte, né, eu acredito que existem os momentos que vão conectando as coisas e tudo é um aprendizado. Mas, com 17 anos, como eu falei, eu desisti do futebol. Minha mãe falou, filho, você precisa estudar. Eu comecei a estudar, fui para o mercado tradicional. Eu não venho de família de empreendedores, de empresários, então não tinha muito contato, tinha zero referência com isso. E com 19 anos, um amigo me chamou para trabalhar com ele. Falou, cara, tô começando um negócio, uma agência que trabalha com e-commerce, com lojas virtuais, e queria que você trabalhasse comigo, que eu acho que você tem perfil. E eu falei, é perfil de quê? Ele falou, você vai me ajudar a expandir o negócio para os clientes, trazer clientes. E aí eu falei, cara, eu sou um cara mais reservado, mais tímido, não sei se eu dou conta. Nossa, mais tímido do que eu vi sua apresentação lá, você, né, deu uma tratada, fez uma evoluída espetacular, porque sim, realmente eu entendi que a timidez ela é um estado, né? Você não é tímido, você está tímido. E pela criação da minha família, meus pais são mineiros, então, né, tem aquela fama de ser mais reservado. E eu também cresci um pouco mais tímido ao ponto de, por exemplo, ir numa loja e sempre ir com alguém para que ela perguntasse quanto que custa ali o preço das coisas. E aí com 19 anos eu aceitei esse desafio. Ele falou, mas tem um porém, eu não posso te pagar nada de salário, você vai ganhar pela sua produtividade. Eu estava fazendo faculdade na época, mas tinha bolsa, né, de 100%, então eu falei, moro com os meus pais, não tenho muitas contas,
vamos lá, vamos aceitar esse desafio. Em um ano eu vendi uma loja só. Eu ganhei R$600 no ano inteiro. Só que foi ali que começou a semente do empreendedorismo. Porque eu tive contato com muitos empresários. Empreendedores que estavam iniciando, que tinham 10 metros quadrados de um estoquezinho pequeno e empresas que faturavam R$200 milhões no ano. Então eu tive esse contato, tive contato com as pessoas e aí eu comecei a buscar, a me interessar e falei, existe um outro caminho que não seja somente trabalhar para os outros ali, seja funcionalismo público ou para a empresa privada. Foi aí que surgiu então aí essa semente. Essa semente, essa conexão. Não foi naquele momento que eu comecei a empreender, mas ali foi que brotou a semente. A gente trabalha muito questão de sentimento. E qual é o sentimento que você tem na hora que você começou a empreender? Um sentimento de medo, de ansiedade, de angústia, de desafio, é gostoso, é ruim? O que você consegue lembrar esse momento? Lembro. Quando eu comecei muito jovem, né? Foi muito 21 jovem. anos. 21 Foi anos. com 21 que eu comecei minha empreitada. Eu estudava, né? Tinha o meu trabalho também, trabalhava ali no Banco Bradesco. E eu queria alguma coisa a mais. Eu não me via fazendo aquilo por 40 anos. Eu queria ter resultados financeiros diferentes. Eu queria buscar aquele estilo de vida ou mais próximo daquilo que eu tinha sonhado como jogador, que eu imaginava que um jogador teria. Então, como eu tinha aprendido a sonhar grande e eu fui para o mercado tradicional, pelo menos para mim, não estava atendendo muito a expectativa do estilo de vida, eu decidi empreender. E aí, quando eu tomo essa decisão, eu não tinha grana para fazer nada, por isso que eu optei por esse mercado do marketing de rede, de relacionamento. Foi um eletrocardiograma total. Era um dia, eu vou mudar minha vida, eu vou ficar rico, eu vou ficar milionário. E o outro, meu Deus, eu não sirvo para isso, não vai dar certo. Então, acho que eu costumo dizer que é um mix de sentimentos. Você tá ali, ao mesmo tempo que você tem o medo, você tem aquele desejo da esperança no futuro, que é uma visão, né? A visão é a esperança que você tem visão, ali no futuro. O poder da visão. Né? Olha, gente, olha só. Enxergar. Interessante, né? Olha, é impressionante. Por isso que eu trouxe o Henrique Ventura aqui. Nós temos um livro aqui, né, do Viktor Frankl, né? Do Viktor Frankl. Esse cara, ele era um psiquiatra judeu. História fantástica. É um livro de cabeceira, tá? O Viktor Frankl. Tem ensinamentos para a vida, sabe? Fantástico. Esse cara ganhou o prêmio Nobel, né, na área da logoterapia, não era coisa, mas ele escreveu, ele participou de 2 centros de concentração nazistas, 2. Sim, né? Conheço. 2 centros, então, lá né, Dachau e Auschwitz. E aí o que aconteceu? Olha só. Ele tinha um momento crítico, ele tinha que tomar uma decisão, né? O que eu vou fazer aqui? E ele era um psiquiatra. E aí esse camarada, ele pegou e falou assim, não, eu vou criar um propósito aqui. E aí ele teve 3 momentos, 3 direções que ele colocou. Primeiro, eu vou tentar aprender alguma coisa aqui dentro do centro de concentração nazista. Sobreviver já é muito, muito, muito difícil. Imagina 2. Outro, ele vai usar as habilidades médicas dele para ajudar os colegas, entendendo? Então, olha só, ele começou a trabalhar em cima desse sentido. E aí ele começou, né, estudar, uma coisa interessante, sabe, Henrique? Ele começou a focar nas pessoas que sobreviviam. O que tinha de comum? As pessoas que sobreviviam no centro de concentração, com um lugar, assim, muito, muito, muito complicado para um ser humano sobreviver. E aí ele focou nas pessoas que sobreviviam. E aí ele descobriu umas coisas interessantes. Ele descobriu que as pessoas que sobreviviam sempre, em comum, tinha algo a fazer depois daquilo. Ou seja, tinha uma visão de futuro. Tinha um motivo. Né? Tinha um motivo. Você acabou de falar assim, eu tinha uma visão disso, eu era jogador de futebol, eu queria uma visão, né? Então tinha uma visão de futuro. Uhum. E aí, o que aconteceu? Ele começou, né, a aplicar esses conceitos, ou seja, ele começou a ter a visão de futuro depois do centro de concentração. Ele falou isso, se via, né, inclusive tem vídeos dele na internet, no YouTube, aí pode procurar, Viktor Frankl.
ele se via num local muito confortável, no auditório, falando para multidão sobre como sobreviver no centro de concentração nazista. E aí ele começou a aprender. Tem aqui, cada aprendizado, uma pessoa que varria o chão ensinou ele muitas coisas ali, muitas coisas. Então ele aprendia a ouvir a base, entendendo? E aí no final de tudo, ele tirou uma fórmula matemática, sabe, fantástica, fala D, que é desespero, com desespero ele caracterizou aquela pessoa que se entregava. Corria para cima do guarda para ser fuzilado, ia para cerca elétrica porque não aguentava mais aquilo. D é igual S, primeiro S de sofrimento, menos segundo S, sonhos. D, desespero, é igual a S menos S. Então, por exemplo, se o sofrimento, todo mundo está no mesmo sofrimento, vamos botar que o sofrimento é 10. Todo mundo está no mesmo barco. O que diferenciava das pessoas que sobreviviam ou não era o sonho. Por exemplo, se a pessoa sonhava pouco fora daquilo, ou seja, botar 2, o desespero é 8. Sim. Agora, se a pessoa sonhava muito, caramba, precisa 7, o desespero é 3. Então, era menos desesperado. Então, as pessoas que conseguiam atravessar esse momento muito crítico no centro de concentração, onde morreu praticamente aí, essa guerra matou 6 milhões de judeus, são pessoas que sonhavam. E aí ele lançou até um vídeo, tem inclusive na internet, o poder da visão. Né? Então, olha que bacana. E você, tão jovem, já estava sonhando, não era isso. É para lá que eu preciso ir. E aí os caminhos começam a ser costurados. Sim. A respeito disso. Agora me diz uma coisa, teve algum momento que você pensou em desistir? Tiveram. Eu costumo dizer que quem nunca pensou em desistir é porque já desistiu. Ou quem nunca pensou em desistir é porque já desistiu. Ou está muito no início. Porque pensar em desistir e desistir são coisas completamente diferentes. Porque quando você desiste, você tem o ato, de fato, de ter entregue aquilo e você tem zero chance de conseguir gerar resultado. Eu costumo dizer, por exemplo, que só existem 2 maneiras de você não conseguir conquistar alguma coisa ou chegar onde você quer chegar. A primeira é não começar. Você nunca vai saber o resultado de algo que você não começa. Você nunca vai acertar os tiros que você não dá. E a segunda é desistir antes de chegar. No meu caso, dentro do futebol, tem pessoas que me perguntam, mas se você tivesse insistido um pouco mais, será que você teria sido? Essa é uma dúvida que eu vou morrer com ela, porque eu desisti. Então, eu não sei o que ia acontecer se fosse mais 1 ano, mais 2 anos. Então, no meu caso, eu desisti antes de chegar lá. Eu já pensei várias vezes em desistir, pelo cansaço, pela trajetória, por, às vezes, não acreditar na própria capacidade, ou, às vezes, duvidar até mesmo se aquele modelo de trabalho é para mim, ou se eu tenho o comportamento necessário para aquilo. E eu aprendi que a dúvida é a mãe do fracasso. A dúvida, olha, gente, anota aí, hashtag aí, né? Fica a dica aí do Henrique Ventura, né? A dúvida é a mãe do fracasso. É a mãe do fracasso. E clareza é poder, né? Como diz Tony Robbins, clareza é poder, clareza Tony Robbins, muito bom. Então, quando você tem dúvida, eu costumo dizer que é quando você entra num quarto escuro, você escuta uma voz e fala assim, ó, corre. E você provavelmente não vai correr porque você não enxerga nada. Você não sabe se tem um buraco na sua frente, você não sabe se tem uma parede. Você pode ou ficar paralisado, normalmente é isso que acontece, ou você fica paralisado, ou você age com muita cautela. Você vai pondo um pezinho, uma mão, você não consegue ter convicção para colocar velocidade naquilo. Só que a partir do momento que você acende a luz, você tem clareza, você tem visão. E aí você sabe onde estão os obstáculos. Você consegue fazer. Você decide se vai fazer ou não, mas você consegue enxergar aquilo. Então, eu tive medos, eu pensei em desistir nos momentos que eu tinha dúvida. Quanto mais dúvida você tem, mais próximo da desistência você tá. E aí, como é que faz para poder ressignificar isso? Né? Tá com dúvida, porque não, tem que ir. Não tem, é força de vontade? Cara, eu acredito que o motivo, né, você voltar lá no início de o porquê que eu comecei a fazer isso. Acho que isso é muito importante. É o porquê, né? O porquê eu comecei a fazer isso
e para onde eu vou, Olhar. o que que eu quero, onde eu quero chegar. E Poder se da isso- visão de E se novamente. isso tem sentido para você? Porque hoje, Em busca de sentido. eu tenho inclusive, fazendo um parênteses, eu tenho uma frase dele tatuada, que é quem tem um porquê enfrenta qualquer como. do Ah, é? Viktor Você tem a Frankl. tatuado do Tenho. Victor Frank? Exato. Gente, olha, Esse não aí. combinamos nada disso. Nada disso. Nossa, eu conheço então a você história conhece dele. a história muito Conheço, bem, né? conheço. Ele realmente, eu carrego isso há muitos anos aí. Foi uma das frases de início, assim, há 9 anos, quando eu comecei, que eu escutei e aquilo fez muito sentido e passaram-se os anos, realmente aconteceu. Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Então, pô, se você tem um motivo, se você tem um sonho, mas como vai ser? O como vai ser mostrado, né? O T. Harv Eker fala isso no Segredos da Mente Milionária. Você não sabe conheço. como será mostrado a você desde que você faça o que tem que ser feito. Aí entra a questão de, para quem acredita, de física quântica, de lei da atração, ou para quem, como eu, né, sou cristão de fé, Muito de você bom. poder, de fato, atrair, desde que você esteja em movimento. Desde Você tem que estar em movimento. Tem que agir. Nada vai acontecer sem Tem você que estar em agir. movimento. Tem que agir. Então, sim, tive... Sensacional. Pensei em algumas vezes. Sensacional, muito bom, legal. Tá tão gostosa a entrevista, eu estou aqui já, né, gostando demais. Olha, deixa eu te fazer uma pergunta agora. Como é essa conexão com a... Agora vamos entrar na Rinode. Como Aham. foi a sua trajetória na Rinode, essa decolar, chegar a Imperial Diamante, né? Cara? Imperial, explica pro povo, pro nosso público aí, o que é essa escala aí, chegar a Imperial aí. Sim. É uma denominação, né, de um nível que você atinge pela quantidade de pessoas que você impacta. Então eu costumo dizer que existe um trava-língua, mas o sucesso, ele é a sucessão de sucessivos sucessores bem-sucedidos. Não, peraí. Eu vi isso na palestra dele, tá vendo? Gente, repete aqui pro seu público agora aqui, peraí. Hashtag fica a dica, Henrique Ventura, vamos lá. Repete pra gente, sucesso. Sucesso é a sucessão de sucessivos sucessores bem-sucedidos. Ou seja, tem que preparar sucessores. Exato. Resumindo em uma palavra, seria duplicação. Você conseguir formar pessoas melhores do que você, né? Você conseguir ali deixar o legado, né? De pessoas que vão fazer Você aquilo mais. formar pessoas melhores do que você. Olha, isso né? Então, o Imperial Diamante é meio que a caracterização disso, de você ter chegado lá e ter ajudado, influenciado positivamente muita gente, não só no desenvolvimento dela, mas como no resultado financeiro também. E me diz, e como é que está hoje? O que é a Rinode? Né? Explica pra gente. É uma empresa, né, de marketing Sim. multinível, né? Que está com mais de 30 anos no mercado, não é isso? Exato. E como é que você enxerga essa empresa na sua vida? Cara, eu acredito que foi uma conexão. Eu já tinha os meus motivos, eu já tinha os meus sonhos, mas eu consegui me conectar com a visão dela, com os princípios, com os valores e com o modelo de trabalho. Quando eu conheci esse modelo de negócio, marketing de relacionamento, como eu falei, eu tinha 21 anos, eu estava num momento de vida de decisões, mas também começando a vida, começando a apanhar, começando a entender as coisas ali no mercado de trabalho. E eu encontrei uma maneira de começar a empreender no meu tempo livre, sem risco, podendo aprender com quem já chegou lá. Então isso que me chamou muita atenção. O ambiente que eu ia participar, que era estar com pessoas que já trilharam aquele caminho, que já tinham um mapa da mina. Poder começar em paralelo, ou seja, não precisar abrir mão daquilo que eu tinha como garantia. Mas hoje da você minha só respira segurança. Rinode, praticamente. Hoje sim, hoje eu sou 100% empreendedor, eu tenho outros ativos, outras Sim. coisas, mas o meu foco principal é dentro do marketing de relacionamento. E a Rinode, ela é uma empresa ela é uma fábrica, uma indústria de cosméticos, produtos de bem-estar, e que através do modelo de marketing de rede, ela fez a sua expansão, que é um modelo inteligente de distribuir produto, onde ela conecta consumidores diretamente à marca, e essas pessoas têm 3 benefícios, que é comprar aqueles produtos com desconto, para o uso pessoal, Sim. poder fazer uma renda E um extra. bom desconto, né? Um bom desconto de 50%. Poder fazer uma renda extra em tempo parcial, com a margem de lucro, compartilhando, distribuindo os produtos, e montar uma rede de consumidores e distribuidores, onde você tem uma participação disso, e aí você consegue ter mais liberdade. Bacana. Olha só, então tem 3 pontos de você ganhar, né? Isso. E a outra coisa, hein? Isso não é pirâmide, né? Deixar bem claro, Sim, né? É uma arte multinível, é relacionamento de rede, não é pirâmide, é isso aí.
eu conheço, né? Eu tive oportunidade, por isso que eu estou chamando aqui, uma empresa que de muita responsabilidade. Eu tive a oportunidade, né? A história, a fundação da Rinodê foi muito bacana, né? A senhora Adelaide, né? E o seu Francisco, né? O seu Francisco foi torneiro mecânico. Eu quero mandar um abraço para os dois aqui, né? O seu Francisco e a dona Adelaide. Eu tive a oportunidade de conhecê-los no hotel lá no Rio Centro. Nós tivemos um encontro aí esse ano aí da Rinodê. Eu tive lá a oportunidade. No hotel nós estávamos hospedados no mesmo hotel que eles lá. E aí, a história deles é fantástica, né? É de persistência absurda, é de luta, né? Que realmente... E aí, hoje, né? Estamos aqui o livro aqui, né? Olha só, Crença Inabalável. Né? O filho deles, né? Que é justamente o Sandro, que hoje é o presidente do grupo da Rinodê, né? Uhum. Realmente, essa família fez um diferencial muito grande. E agora deixa eu te fazer uma pergunta, vamos lá. Você realmente, assim, escalonou de uma maneira fantástica, né? Alcançando seus objetivos. Você já deu um hashtag Fica Adulto, a dica aí, né? Praticamente, tem 3 cenários que você pode ganhar, ou consumo do produto, ou uma venda direta, né? Ou seja, né? Ganhar uma margem de lucro boa, ou formar redes de relacionamento. Então, tem esses 3 mecanismos aí. Você que aí, ó, deseja ser um consultor, ser um sócio da Rinodê, né? Eu chamo até de sócio, né? Você pode ter essa oportunidade. Mas eu tenho uma coisa interessante que eu quero, né, explorar contigo. Para você chegar em Imperial Diamante, tá? Imperial Diamante é uma graduação fantástica da Rinodê. Né? Acima do diamante, passa por prata, por ouro, né? E aí vai. Qual habilidade, aí que eu vou entrar onde eu tô querendo, qual habilidade do líder, e você sendo um líder tão jovem, me chama muita atenção a respeito disso, né? Porque muitas pessoas são treinadas na liderança, o cara, ele entra como líder, às vezes, aos 25 anos, sai da faculdade, chega aos 30 anos como líder, ele vai ter o primeiro treinamento, já foi, né, comprovado cientificamente, o primeiro treinamento de liderança genuína lá para os 45 anos, ou seja, 10 anos ele pratica a liderança, sim, sem ter no mínimo conhecimento, assim, com mais profundidade do que é a essência da liderança genuína e verdadeira. Uhum. Então, assim, dentro da sua percepção, né, do seu desafio que você vê, qual a habilidade de um líder que é essencial para desenvolver essa atividade de rede que você faz aí, de maneira brilhante? Maravilha. Eu acredito, assim, que o processo de liderança, né, só existem 3 maneiras de você liderar, que é o exemplo... O exemplo, a né? segunda... Ou seja, né, fazer o que fala, ser congruente, né? Muito legal. O segundo é o exemplo e o terceiro é o exemplo. Só tem 3 maneiras. 3 maneiras. Então, se eu quero começar a liderar pessoas, eu acredito que o princípio fundamental é começar a liderar a mim mesmo. Então, acho que o processo de autoliderança, né, de alguns princípios, e eu levo 3 princípios assim no processo de autoliderança, que é: eu sou fruto das minhas escolhas. Então, eu acredito que a gente vive numa sociedade onde as pessoas aprendem a ser muito vitimistas. Porque o governo, porque o Bolsonaro, porque o Lula, porque o meu chefe, porque a indústria... Nunca é ele, sempre é algo externo, né? Os fatores externos influenciam, de fato influenciam. Mas na minha concepção, eles não são determinantes. Sim. Entende? Porque existem pessoas que estão fazendo, existem pessoas que estão crescendo. O que elas estão fazendo de diferente? Então, a partir do momento que a pessoa ela começa a entender que ela é fruto da escolha dela, e na vida ela só tem aquilo que ela merece, acho que você começa a ter uma consciência de que o que vai acontecer depende de você. Então, para você poder liderar pessoas, você precisa se autoliderar. Então, para mim, esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é: tudo que não é meu foco me tira dele. Então, qual que é o meu foco? Qual que é o objetivo principal? O que é que norteia? Uhum. E aí entra o terceiro princípio, que é: ajo de acordo com as minhas prioridades. Por que eu tô falando isso? Porque quando eu comecei a empreender, eu tinha quase nada de tempo. Eu acordava às 5h30 da manhã e chegava em casa às 11h30 da noite, no meu trabalho tradicional e na faculdade. E tinha os estudos e tinha lá o TCC para fazer. Os finais de semana eu tirava para empreender. Por quê? Porque eu coloquei na minha mente que isso me levaria onde eu queria chegar. Então eu era convidado para um churrasco, uma festa de aniversário. Eu abri mão dessas coisas por aquele período, porque
dentro da minha mente, aquilo se tornou uma prioridade. E você só coloca energia nas coisas que são prioridades para você. Se sua família é uma prioridade, você coloca energia, né? Se, por exemplo, no meu caso aí, Deus é prioridade, você coloca energia. Então você Perfeito. só coloca energia naquilo que você acredita que vai trazer resultado para você ou que é uma prioridade. Então se você quer fazer alguma coisa, aquilo é uma prioridade para você? Ah, eu posso fazer... O que é a prioridade? Henrique, a prioridade é eu abrir mão de tudo? Não. Mas é aquilo ter relevância dentro da sua agenda, dentro das suas atividades, das suas ações. Então, para mim, começa em você mesmo, começa nessa autoliderança, e aí a habilidade que o líder vai criando, através da sua liderança, do seu exemplo, é inspirar, para mim é isso, é inspirar as pessoas através dos motivos delas a chegarem num objetivo comum. E isso tem, o que é o objetivo comum? É quando o objetivo dela está alinhado com um todo, né? A soma das partes é maior que o todo. Então, acho que onde ela quer chegar e o que eu, Henrique, ou o que a companhia, onde ela quer chegar também, quais são os valores. Acho que quando o líder consegue mostrar que isso casa e mostrar que através dessa atividade ela vai conseguir ter um resultado melhor, acho que ela decide fazer. Né? Acho que o trabalho do líder ele é uma habilidade de estar ali inspirando pessoas, despertando ali os motivos dessas pessoas. Ó, outra habilidade. Eu tô conectando aqui, né? Inspirando, você falou ser exemplo, foco. Foco. Se você não sabe aonde você vai chegar, qualquer lugar serve. Muito bem, isso, Alice perfeito. do País das Maravilhas. Exatamente, né? Alice Marinha Maravilha, né? O Daniel Goleman, que fez acho que inteligência emocional, ele fez um livro chamado O Foco. Sim, Né? de capa azul, né? De capa azul, né? E ele fala muito, inclusive, um ex-governador nosso aqui, ele leu, apresentou isso até a comunidade. Achei muito legal isso aí, no momento dele. Mas foco, né? Agora tem uma coisa que eu queria, né, conversar com você sobre um ponto muito estratégico, principalmente que eu vejo nas organizações hoje aí de grande porte. Palavra reconhecimento. Como é que você... A Rinode tem é muito aflorado nessa questão Sim. de reconhecimento. Sim. E você acha que, como líder, né, essa atitude de reconhecimento, ela é de importância para poder inspirar, que você fala que sempre está inspirando as pessoas, né? E qual o reconhecimento realmente que faz efeito? Maravilha. Eu acredito que o reconhecimento, ele não é a necessidade principal, né? Se a gente pegar a pirâmide de Maslow, né? As necessidades, aquela necessidade de estima, de autorrealização, ela está lá no topo, ela não é a mais básica. Então, acho que as empresas, elas fornecendo ali as primeiras necessidades, você vai ter uma pessoa que está ali junto contigo. Mas se você quer, de fato, liderar, inspirar pessoas para que elas se tornem maiores, para que a sua organização seja maior, para mim o reconhecimento ele é fundamental. E o reconhecimento hoje é algo que dentro do nosso modelo de negócio a gente trabalha demais. Por quê? Porque como no nosso caso, as pessoas não são funcionárias, elas não estão lá pagas ou obrigadas a estarem lá, a única maneira que a gente pode fazer ou despertar o desejo dela fazer alguma coisa é inspirando, é conectando os motivos dela. E aí, através disso, reconhecendo o avanço, o progresso. As pessoas ficam onde elas se sentem bem. As pessoas têm esse desejo, né? Todo mundo tem Sim. esse desejo da tribo, de ser pertencente. Pertencente social. E para mim, o reconhecimento, ele deveria ser uma parte cultural de todas as empresas. Olha aí. Acho que deveria entrar Hashtag fica a dica. Desculpa. Reconhecimento, né, tem que estar no DNA da organização. E é verdade, tá, o que ele está falando aqui. Eu peguei aqui, eu já li esse livro aqui, né? E tem uma partezinha aqui que eu até estava comentando com ele aqui, que o Sandro fala uma coisa interessante. Presta atenção, olha só. O Sandro fala aqui. Hoje eu sei quanto é importante valorizar quem esteve ao nosso lado. Quando estivemos na época de vacas magras, pessoas que não desistiram, mesmo com todas as possibilidades
aparentemente limitadas. Jack Welch, considerado, tá, chamado executivo do século, ele foi eleito no mundo corporativo como executivo do século, né, concorreu com Bill Gates, com Steve Jobs, mas foi esse cara aqui que foi eleito. Ele foi o CEO da GE por 20 anos. Ele pegou uma empresa quando ele pegou 13 bilhões de dólares, praticamente transformou em 492 quando ele entregou a empresa. 492. Então, 20 anos como CEO. Gerou muito resultado. Eu tenho um livro chamado Jack Definitivo, que conta toda a história do Jack. Isso aqui já é os autores colocando aí de uma maneira diferente e tudo mais. Fazendo a síntese. Mas ele tem um ensinamento fantástico. Né? Nós estamos falando de reconhecimento e tudo mais, e ele tem um ensinamento fantástico. Ele fala, pessoas certas no lugar certo faz a maior diferença do mundo. Pessoa certa no lugar certo faz a maior diferença do mundo. E Jack Welch fala o seguinte também, você pode ter uma excelente estratégia, pode ter um plano de ação maravilhoso, muito bem detalhado. Se você não tiver uma pessoa habilidosa, com competência, com habilidades desenvolvidas para fazer, o resultado é medíocre. E aí, eu sei que você é uma pessoa que realmente é um líder, um grande líder de vários outros líderes, né? E como você percebe hoje, você lidar diretamente com vários, como é que você percebe hoje o perfil da liderança hoje no mercado brasileiro, para poder gerar resultado? Como é que você vê isso? Você acha que tem muito aprendizado, uma pegada está muito forte? Como é que você enxerga isso? Dentro do meu mercado? Dentro do seu mercado. Dentro do geral, você pode fazer um apanhado geral. Como é que você enxerga hoje os líderes contemporâneos hoje aqui no mercado brasileiro? Maravilha. Eu acho que assim, as pessoas num contexto geral, de alguns anos para cá, pelo crescimento da internet, da informação, elas têm ficado cada vez mais querendo um resultado muito maior, né? Muito maior e muito mais rápido. Maior e rápido. Maior e mais rápido. Então, eu acredito que muita gente acaba se perdendo dentro de um propósito, de uma grandeza, daquilo que ela quer construir dentro de um médio, longo prazo, aquilo que ela quer deixar, né, de fato para as pessoas. Então, eu acredito que tem muito caminho para a gente crescer, para seguir, para as pessoas se desenvolverem. O que eu percebo ali muito no meu dia a dia, por estar com pessoas que são empreendedoras e que tem que estar aquecida, é que quando você está desconectado com as coisas que fazem sentido, ou com os motivos, ou você está com aquela dúvida que eu falei, você costuma esfriar demais, né? As pessoas esfriam demais. E quando você está frio, você não consegue fazer nada. Então, você precisa identificar o porquê que você está fazendo aquilo ali. Porque, o líder, ele dentro de uma companhia, qual que é o propósito dele? Qual que é o objetivo dele estar ali? Entende? Pode ser um resultado financeiro, mas o resultado financeiro não leva ninguém a ficar motivado a vida inteira. Eu entrei e comecei a empreender para ganhar dinheiro. Não foi por propósito, não foi por missão. Mas ao longo do processo eu fui descobrindo a missão, fui descobrindo o propósito para poder me manter de pé, para poder me manter firme. Porque eu costumo usar um exemplo do seguinte, imagina que você está no topo de um prédio e tem um prédio do lado a 15 metros de distância e você vê uma madeira de um prédio para o outro e lá tem uma porção de dinheiro. Você sabe que tem uma bolsa de dinheiro com 10 milhões de reais. Olha, peraí, uma bolsa de dinheiro, 10 milhões de reais. Ouviu aí, diretor? É uma bolsa de dinheiro de 10 milhões. O pessoal já levantou, ó. E aí, como é que faz? E aí você só tem um caminho, não dá pra pegar um helicóptero, não dá pra descer e subir no outro prédio. Você tem uma tábua, né, uma madeira de mais ou menos uns 20 centímetros de largura e 15 metros de distância, que é a distância de um prédio pro outro. Sim. Quem aqui buscaria esse dinheiro? Algumas pessoas falam, eu buscaria. Mas será que de fato, quando ela chegasse lá no terraço, imagina um prédio de 20 andares, provavelmente não. Mas se a gente pegasse o mesmo exemplo e ao invés de uma bolsa de dinheiro, se escutasse uma voz de uma pessoa que você ama demais, seja sua esposa, sua mãe, seus filhos, e o prédio tivesse pegando fogo.
e não desse tempo de um bombeiro chegar, você atravessaria? Qual seria a probabilidade maior de você tentar atravessar? Para pegar os 10 milhões ou para salvar alguém que você ama? Provavelmente salvar alguém que você ama. Por quê? Porque você tem um motivo muito maior. Então, eu acredito que, às vezes, o erro é você trabalhar como somente um gestor e um chefe, sabe? Só como Tudo bem que você pode ter uma posição de gerência, de gestor e ter um trabalho tático para fazer, mas não se esquecendo que do outro lado são pessoas. E que essas pessoas, elas têm os sonhos delas, algumas, talvez... Suas crenças, seus valores, suas crenças, seus valores, suas crenças limitantes, né? Suas possibilidades. Então, muita gente, que eu enxergo assim, é ter só a postura de chefe, é a postura de você ter um cargo maior e por isso você tem que impor alguma coisa. E eu aprendi que o processo de liderança, ela tem a ver com exemplo e ela tem a ver com inspiração. Você não leva ninguém. Você até pode levar, né? No mercado tradicional, você é obrigado a estar lá. Você se sujeita a estar lá porque você tem que pagar a conta. Então, poxa, eu tenho o meu salário aqui, pô, não tô gostando mais do ambiente, mas eu fico aqui porque eu tenho que pagar a conta. Só que no nosso caso, não. Então, você precisa trabalhar essa questão de fato de ser exemplo, de ser inspiração. Então, acho que o erro ali, muitas vezes, está em você ser só o gestor, em ser só o chefe, e esquecer que do outro lado tem uma pessoa. Então, hoje o líder contemporâneo, principalmente na área de relacionamento, precisa conhecer pessoas. Precisa ser preparado para inspirar pessoas. Existe um estudo que foi feito por uma universidade americana chamada Singularity, não sei se já ouviu falar. Não. Ela fica no campus da NASA e ela reúne pessoas de todos os segmentos e profissões. Então, desde um comediante a um biofísico, e as pessoas vão para lá para estudar futurismo. Ela estuda futuro. E dentro de alguns estudos, por exemplo, dois estudos que são bem interessantes é que nos próximos 20 anos, 50% das profissões que existem hoje não existirão mais. Desaparecer. Ou seja, vai renovar muita coisa. Tem gente estudando algo que daqui a 20 anos vai ser obsoleto, não vai precisar mais. E o outro estudo é que eles definiram a característica do profissional do futuro. E dentro dessas 10 características, 8 são habilidades humanas. De 10 características... Processo de criação, de decisão... Isso aí, de 10 características, 8 são liderança, humanas, 2 são mais técnicas. Isso, mais humanas, são pessoas. Entendi. Pessoa certa, no lugar certo, faz a maior diferença do mundo. O Jack Welch, ele cuidava pessoalmente dos seus líderes, entendendo? Porque os líderes, ele falava, eu não sou especialista na área, vamos supor, medicina, mas o diretor dele lá era. Ele não era especialista em locomotivas, mas o cara que estava mexendo com locomotiva lá era. Então, ele só precisava fazer uma coisa, cuidar deles. Cuida do seu líder, que ele cuidará de você. Sim. Sensacional, sensacional. E aí, para fechar, eu quero... Você fala muito aí da fé, né? Poxa, eu tenho fé, né? E como é que você é uma pessoa cristã, né? Eu percebo. E eu percebo que na Rinodê tem muitas pessoas evangélicas, né? Tem uma gama. Então, assim, como é que se conecta, né? Como é que você vê, se conecta isso, a fé, ao sucesso do seu empreendimento? Cara, que pode falar abertamente. Sim, Deus, sim, né? sim, Jesus, aqui não tem coisa, não, por favor. Aqui nós tivemos aqui o Emanuel Transporte. Olha, um abraço aí pro seu César, seu Wesley, pro Emanuel Transporte, que fez um podcast fantástico. Ele falou que ele só conseguiu através da fé, porque já não conseguia ver mais caminho nenhum. Entendendo? É uma empresa que está passando de uma empresa de era familiar agora para uma empresa mais... Ela cresceu tanto para um nível profissional. Sim. Então, isso me chama a atenção, porque é mais um grande empreendedor de sucesso, jovem, entendendo? Ainda conectado a essa questão da fé. Isso me chama a atenção também. E eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho sobre isso. Maravilha. Quando a gente fala de sucesso, é algo que é muito abstrato, né? Porque existem diversas definições de sucesso. Se você jogar lá no Google sobre sucesso, você vai ter lá milhões de resultados. Mas por que não tem tanta gente tão bem-sucedida? Ou o que é ser uma pessoa bem-sucedida? Na minha concepção, né, o sucesso não está só ligado a dinheiro.
O dinheiro é mega importante, obviamente. Tem gente que... Eu nem entro muito nesse mérito, porque tem gente que pergunta, dinheiro traz felicidade? Tem uns que falam, manda buscar de limusine, né? Ou manda comprar. Né? Peraí, viu aí, Augusto? Augusto é o diretor nosso aí. Viu aí, as pessoas falam, manda buscar de limusine, né? Então, não é bem assim. O dinheiro traz felicidade? Poxa, a gente pode entrar numa polêmica muito grande. Mas eu sei que a falta dele causa tristeza. Sim. Vai falar que o dinheiro não traz felicidade para uma mãe que está com um filho lá num leito de hospital e não consegue atendimento. Volta na Maso lá nesse Exato. Então ele é fundamental, ele é importante. Mas hoje eu considero o sucesso como o equilíbrio. Né? O que é o sucesso ou ter uma qualidade de vida para mim? É quando tempo e dinheiro não são problemas. Então, tempo não é problema e dinheiro não é problema. Normalmente as pessoas ou têm problema de dinheiro ou têm problema de tempo. Uma coisa que o dinheiro faz é comprar, na minha concepção, liberdade de escolha. Eu posso escolher ter um jato ou não. Escolher morar numa mansão ou não. Eu não deixo de fazer aquilo porque eu não tenho. Eu tenho a opção. Eu escolho. Eu não sou mais escravo daquilo ali. Entende? Entendo. Então, acho que o dinheiro ele é fundamental. Mas... quando você tem, por exemplo, tempo para compartilhar também. Tem pessoas que ganham muita grana, mas não tem tempo para usufruir daquilo. Não tem tempo para compartilhar daquilo. Focam só no dinheiro especificamente. Eu não acredito que você tenha sucesso de maneira... você não cresce equilibrado. Então isso aí para mim é utopia. As pessoas falarem que vão crescer alinhando todas as áreas da vida. Para mim, para você chegar num equilíbrio, você desequilibra primeiro. Poxa, eu quero chegar lá no corpo ideal, você vai ter que abrir mão de um monte de coisa. E aí depois você vai buscando esse equilíbrio. Para mim é assim. Eu não acredito que a pessoa vai conseguir equilibrar todos os pontos, todas as áreas, as saúdes dela, a financeira, a familiar, a conjugal e crescer tudo certinho. Então você dá esse desequilíbrio. Só que a qualidade de vida é tempo e dinheiro não ser um problema, aliado... Sim. A você conseguir encontrar de alguma maneira nessa jornada chamada vida o porquê de você estar aqui, o propósito, qual que é a sua missão. Entende? Então, para mim, essa questão da fé, ela tá muito ligada a, de fato, a você crer em coisas, né? A fé é isso, né? Crer em coisas que são intangíveis, né? E que talvez ainda... trazer à existência aquilo que não existe. Enxergar, exato. Você criar coisas, né? A partir ali da sua crença. E ela tá totalmente ligada a sucesso porque ela tem essa conexão mais forte. Né? Ou seja, então, para mim, nada é por acaso. Você crê num Deus, eu creio, né, vivos, porque você se conecta todas as suas estratégias, acreditando que ele vai abrir nos caminhos. Mas uma coisa importante que eu costumo falar, principalmente quando a gente trabalha com empreendedorismo, né? Eu busco separar, óbvio, falando dos ensinamentos, dos conceitos, porque para mim o maior líder de todos, independente da pessoa crer ou não, né, é Jesus Cristo. Só que tem muita gente que, para mim, utiliza até a própria religião ou a fé dela para justificar a inatividade. Como assim? Tem gente que fala assim, mas são os planos de Deus. Tá. Eu acredito nisso. Mas muitas vezes as pessoas falam assim, se Deus quiser. Cara, você acha que ele não quer o melhor para você. Tem muita gente que fica, se Deus quiser vai acontecer, se Deus quiser vai acontecer, se Deus quiser vai acontecer. Parece que ela tá tirando a responsa dela e jogando tudo para ele, entendeu? Então, para mim, existem os planos dele, mas existem as minhas ações aqui, os meus aprendizados, o meu movimento. Eu preciso fazer acontecer. Ele me deu o maior poder do mundo, chamado livre-arbítrio. Entende? Que é o poder de fazer essas escolhas. Então, não escolher para mim também é uma escolha. Não fazer nada também é uma escolha. Então, eu acredito demais que essas coisas estão conectadas, mas acredito que muita gente hoje em dia usa como justificativa para não fazer, sabe? Parece que coloca a culpa nele. Der certo, é ele. Se não der certo, é ele também. Exato. Entendeu? Ou seja, aquela questão de ser vítima. Não é eu acredito que tem o dedo, eu acredito que minha esposa costuma falar muito que não existem coincidências, que existem deucidências, né? Então, aquele ponto de conexão, de coincidência, de você falar, cara, qual que era a chance disso acontecer? Era você estar fazendo
e ele vê que você está fazendo e preparar um caminho. E falar assim, poxa, ele está fazendo, ele está querendo, ele está buscando, então eu dou o passo, ele coloca o chão. É mais ou menos assim. Eu vou colocar o pé e ele vai colocar o chão. Vou colocar o outro pé e ele vai colocar o chão. Maravilha, Entendeu? Perfeito. Gente, fantástico. Palavra certa, fantástico. Henrique, agora eu queria só que você desse um conselho, né, às pessoas que querem entrar no marketing, né, de relacionamento, numa empresa de relacionamento. Se quiser dar um conselho para eles, sua câmera está ali, né? Você pode conversar com eles ali. E aí, qual a sugestão que você dá para esses líderes novos que estão surgindo aí no mercado? Cara, na área agora, na área de rede de relacionamento. Sim. Uma coisa que me trouxe, talvez, para o resultado, tem muita coisa para acontecer, eu sou um aprendiz, eu estou aprendendo muita coisa, mas uma coisa que me trouxe até aqui, eu acho que é um exemplo que pode ser muito simples, mas eu acho que o óbvio é privilégio dos inteligentes, né? O óbvio é privilégio dos inteligentes. Então, quando a pessoa consegue enxergar que as coisas às vezes são óbvias e é isso mesmo, né? Tá na simplicidade e às vezes a gente quer ficar complicando muito. Eu costumo dar um conselho que seja curioso como uma criança. Henrique, por que isso? Isso não é papo motivacional não, é uma coisa que eu acredito demais. Porque pensa numa criança. Quando a criança ela tem ali os seus com meses ela já começa. Qual que é a maneira dela experimentar as coisas? Tudo que ela vê, ela quer pegar, sim ou não? Sim. Então as coisas elas estão ali, jogadas. Isso aí é o conhecimento difundido. Ou dentro do nosso negócio, a oportunidade está aí. Ela tem uma mesa aqui com vários objetos. Ela está aí. A criança ela pega, é o primeiro contato que ela tem. Então ela decide pegar aquilo. Ela decide pegar aquela oportunidade. E ela decide não só pegar, como experimentar. Como é que a criança experimenta as coisas? Colocando na boca. Ela leva a boca para experimentar. Então, para mim, se você quer ter sucesso dentro de qualquer coisa, você primeiro precisa ter a curiosidade de estar buscando essas informações e a curiosidade de experimentar. O que é experimentar? Colocar na prática. Quando eu coloco as coisas em prática, quando eu faço a ação, eu tenho resultado, eu tenho feedback daquilo lá. Então eu nunca vou saber o resultado de algo que eu não faço. Se eu tiver só a curiosidade de buscar informação, mas de não agir, eu vou me tornar um obeso mental. Então, obeso mental, gostei dessa palavra. Da mesma maneira que eu busco essa informação, eu tenho a curiosidade de colocar em prática. Então, aquele líder me disse isso. Pode ser que para você naquele momento ainda não faça sentido porque você não viveu a experiência que ele já viveu. Só sabe quem vive. Só que eu vou tomar a decisão de viver essa experiência. Se ele falou isso, poxa, eu vou fazer porque eu mesmo vou ter essa experiência. Eu não vou ficar só com aquilo que ele me falou. Eu vou lá e vou colocar em prática. Então é isso, ser curioso com a integridade nesse processo é de suma importância? Integridade, fazer certa, a coisa certa. Cara, eu sou uma pessoa, os valores da organização. Eu sou uma pessoa ambiciosa, né? Que é totalmente diferente de ganância. E eu acho que a ambição é você querer ser melhor. Você ambicionar coisas é você querer ser melhor. Eu quero ser um melhor pai, eu quero ser um melhor filho, eu quero ser um melhor profissional, eu quero ser um melhor empreendedor, entendeu? Eu quero melhorar minha saúde. Então, para mim, isso é ambicionar. E a ganância é quando você quer aquilo a qualquer custo. Se tiver que passar por cima dos outros, você passa. E eu acho que a vida devolve, né? A vida devolve. A vida devolve. Então, a falta de integridade acaba devolvendo. Eu acredito que você pode crescer não sendo íntegro. Eu acredito sim. Que as pessoas podem crescer não sendo íntegro. Se para ela, na consciência dela, tá tudo tranquilo, não tem o que a gente possa fazer. Mas se você quer construir coisas de real valor e duradouras, acho que isso tem que ser pautado em princípio. Se não quiser construir um castelo de areia, né? Se você quiser construir algo sólido, você tem que criar sua rocha, né? Ter a base ali que são os princípios e a integridade, com certeza, é um dos princípios e de valores. Sensacional. Sensacional. Quero bater palma aqui para um líder jovem, né? Olha, vocês observaram aí, né? A pegada realmente é um diferencial. Henrique, quero te agradecer em nome aí da equipe toda do EDEC, tá bom? Agradeço. Quero agradecer aí por estar participando aí, obrigado por vir. Daqui a pouco eu vou voltando para São Paulo, tenha uma ótima viagem de retorno para a família, tá bom? Né? E aí, gente, é isso aí. Vocês estão vendo aí um líder jovem, né, desenvolvendo habilidades fantásticas. E vocês viram a trajetória dele aí
no sentido do sucesso, né? E ainda você viu o que é sucesso para eles. E aí eu sempre falo o seguinte, olha só, boas ideias, enquanto estiverem na cabeça, só serão o quê? Pensamentos. Então, amados, age que vem. Um abraço no coração de todos. Até a próxima.